Olá pessoal, maravilha? Vou mostrar pra vocês aqui hoje é dia da gambiarra. Aqui ó, tá vendo esses fios aqui na parede? Vou cortar aqui ó, vou passar o conduíte. Aí eu vou embutir esse fio aqui dentro. Aqui tava desligado, eu fiz essa emenda só para usar energia aqui em cima, entendeu? Aí emendei aqui e emendei ali ó. Tá vendo? Aqui, uma emenda aqui ó, beleza? Então pessoal, hoje o jacarezeiro tá virando gambiarreiro, fazendo só arte. Aqui em cima meu filho vai usar essa casa aqui, que a gente não tem plano de alugar por enquanto. São 3 cômodos, 4 cômodos e um banheiro. Ele é solteiro, tem 19 anos. E eu tô dando talento aqui fazendo as coisas, né? E mostrar pra vocês um detalhe que eu fiz ali. Então pessoal, como eu estava dizendo, hoje foi o dia da gambiarra. Tá vendo esse fio aqui, ó? Casa de ferreiro e espeto de pau. O que acontece? O computador era lá embaixo, né? E minha esposa quis mudar de cômodo, eu vou mostrar lá. Aí o que eu fiz? Fiz um furo com a furadeira, que eu vou ter que passar o fio. Esse fio ele vai vir dali, ó. Ele vai vir dali assim, ó. Onde tá aquelas 3 janelinhas ali, ele passa ali dentro, beirando a parede. Que o sanduíche lá embaixo não chega aqui. Como mudou de lugar o computador, eu vou ter que fazer uma gambiarra. Aí ele vai passar lá dentro do cômodo, beirando a parede, vai vir ali. E ele vai sair aqui, tá vendo? Vai sair ali naquele canto. Aí ele vai beirando esse rodapé aqui, vou pegar aquelas taxinhas, né? Gambiarra, não tem jeito. Ainda bem que a gente se vira nos 30, né? Onde tá aquele fio azul ali, ele vai descer ali, tá vendo? Vai descer ali, vou mostrar lá embaixo onde tá. E aqui em cima, pessoal, tem um bocado de coisinha para fazer, entendeu? Essa porta aqui, ó, o batente dela soltou. Era meu genro que morava aqui. Aí ele colocou uns parafusos, tá vendo? Tem uns buraquinhos ali, ó. Colocou ali assim também aqui, ó. E lá embaixo, mas não tá segurando não. Então eu pus essa travessa aqui, ó, segurou o batente. Se eu tirar ele, o peso da folha puxa o batente para lá. Aí o que acontece? A porta pega lá no chão. Agora não tá pegando, que eu trouxe ele para cá, tá travado. O que eu vou fazer? Vou quebrar aqui na furadeira, que eu tenho aquela furadeira martelete no rumo dos parafusos. E vou chumbar a bucha lá com o parafuso no lugar, mas o parafuso solto, entendeu? Vou soltar o parafuso, aí vou ver como é que a bucha tá, se tá boa. Aí eu chumbo lá, deixo secar, já com o parafuso na bucha, para não perder a centralização da bucha, entendeu? Aí quando secar, eu aperto o parafuso vai estar aqui, a bucha vai estar fixa lá, já tá o parafuso na bucha, a pontinha, entendeu? Aí eu aperto o parafuso, todos eles, aí o batente vai ficar firme, tá? Só esse batente, só que eu vou fazer isso. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz ali, igual a esse. Olha aqui, pessoal, tá vendo esse batente, ó? Ele tava solto igual aquele lá. Eu coloquei só 2 parafusos, ó. Eu quebrei aqui atrás, tá vendo? Eu não quebrei todo, não, tá vendo? De baixo até em cima, não. De cima até embaixo, tá vendo? Eu quebrei aqui, ó. E quebrei ali, você pode ver, ó, 2 lugares. Dá pra ver a mancha daqui, ó. Dá pra ver ali, ó, uma ali e o outro mais em cima um pouco. Aí eu coloquei a bucha, o parafuso já no lugar com a bucha, só que o parafuso eu deixei meio solto, não apertado, entendeu? Aí deixei secar, quando secou eu vim aqui e apertei, ó. Ficou firme, tá vendo? Essa porta já tá boa já. Essa porta eu recuperei ele, eu falei pra você, né? Hoje é o dia da gambiarra, né? Tá vendo? Essa porta tava podre aqui embaixo, né? O que eu fiz? Troquei o pedaço dela e dei massa, falta até lixar, tá vendo? Ó, essa porta não dá mais pra invernizar, tem que pintar com tinta óleo, né? Tá vendo lá, ó? Dei massa em vários lugares dela, que tava tudo ruim, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aí eu vou massa de funileiro. Como eu trabalhei de funileiro, tá vendo a massa bonitinha, ó. Bem lisinha, né? Aí eu vou lixar ela. Vou colocar as fechaduras no lugar, entendeu? Vou mostrar as gambiarras que eu faço aqui. Olha aí, pessoal. Tô a gambiarra, tá vendo essa porta? Ela pega ali, ó, no batente. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa folha, ela fecha, mas pega aquela maravilha. Para fechar tem que dar pancada, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar e vou fazer um risquinho aqui, ó, mais ou menos entre menos de meio centímetro, né? Que no caso seria 5 milímetros, uns 3 milímetros mais ou menos. Vou cortar uma tirinha fininha assim, ó, de fora a fora na maquita.
Ou eu vou cortar esse lado, ou eu vou cortar aqui. Eu vou ver qual que é melhor. Qual lado que eu devo cortar, entendeu? Que é pra porta ficar livre, ficar fechando bonitinho, entendeu? É gambiarra, tem que se virar nos 30, né? É igual aqui, pessoal. Tudo que a gente for pagar, se eu fosse pagar para um eletricista vir aqui, tudo bem que ele tem que viver. Eu pago, mas quando precisa, né? Entendeu? O cara ia me cobrar uns 100 contos só para emendar esses fios aí. Como eu já mexi na porta, já tô fazendo outras coisas, entendeu? E a gente tem, hoje o ganho tá meio fracassado, né? O dinheiro desvalorizou, as coisas tudo caro, né? Então a gente tem que se virar. E eu, graças a Deus, eu procuro me virar, sabe? Vou mostrar pra vocês o computador aqui que eu fiz lá. Aí pessoal, o computador ele era aqui, ó. Ficava aqui, tá vendo? Pra ter o roteador ali da internet, né? Como o fio é curto, não dá pra me levar pra lá. Então o rapaz vai vir aqui amanhã, o fio passa lá em cima. Lá em cima tem que subir essa escada aqui, tá vendo? O fio passa lá em cima, vou mostrar pra vocês. Aí ele vai passar lá em cima da laje, entendeu? Ele vai vir aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Né? Lá por cima da laje. E lá ele vai entrar lá naquele cômodo lá. Aí de lá... Olha aí, pessoal. É aqui que tá o computador agora. Minha esposa quer aqui que essa sala vai ficar só pra ela, ela é professora. E aí, ó, vou mostrar pra vocês. O fio vai descer ali, ó. Aquele furo que eu mostrei lá em cima onde o meu filho vai morar. Aí desce no cantinho bonitinho e vai ficar aqui. Tá montadinha a mesa aqui, tá vendo? Já tá firme. Eu arrumei o fio bem arrumadinho, tá? Tá tudo organizadinho ali atrás, né? Não tem nada bagunçado. Pus duas fontes, né? Que é essa aqui, ó. E tem uma outra fonte ali, ó. Olha lá. Ali, tá vendo? E aqui eu pus uma tomadinha que ela gosta de ligar o celular para carregar. Ela tá mexendo nas coisas dela, já deixa aqui, ó. Aí eu fixei uma extensãozinha aqui com a tomada, tá vendo? O parafuso aí tá firme, ó. Não mexe mais. Certo? E aqui vai o roteador. O menino vai vir aqui, tá? É o nosso trabalho de hoje. Só gambiarra. Só alegria. Olha aí, pessoal, tá vendo? Já era uma gambiarra o fio, né? Que o conduíte, quando o pedreiro trabalhou aqui, eu paguei um pedreiro para fazer um serviço aqui para mim, eu mandei ele pôr um conduíte para poder, quando eu precisasse passar fio de telefone, fio de internet, ele me colocou, pessoal, aquele fio de meia, o conduíte de meia, bem fininho, né? Gostei de um dedo. E ele ainda fez umas curvas daquelas curvas federal, sabe? Curva T, né? Mas nem o cabo, aquele cabo que a gente passa para puxar fio, não consegue passar, já tentei. Então eu tive que passar por fora, para não ficar quebrando a casa toda, né? Aí eu trago o fio lá da rua do poste, ele vem pra minha casa, ele vem em cima da laje, tá vendo aqui um sobrado. E ele vem aqui assim, ó, e ele vai passar ali. Tá vendo ali, ó, eu fiz um furo aqui já. Aí ele vai vir, é aquele fio lá, ele vai sair lá de baixo, ele vai passar aqui, ó, ele vai entrar nesse furo aqui, passar lá, vai entrar lá no cômodo onde eu falei que o meu filho vai morar, e lá vai descer pro computador. Tem que se virar, pessoal. Não adianta a gente ficar, tá, isso aqui não dá pra fazer, tem que ir, né? Já pensou eu sair quebrando a casa toda pra embutir um conduíte? No caso lá da rua aqui vai dar mais ou menos uns 15 a 20 metros. Vai dar muito trabalho, é melhor passar assim. Eu prego aquelas taxinhas aqui no rodapé, tá vendo? Eu ponho um fio aqui, eu prego ele bonitinho, maravilha, entendeu? Tava usando ele até agora, vai continuar usando a mesma coisa, entendeu?